Estamos aqui com o Dr. Michel Chebel, coordenador da cirurgia robótica do UMC de Uberlândia. Michel, o que é cirurgia robótica? Oi, Túlio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês aí, quem estiver ouvindo. A cirurgia robótica nada mais é que a evolução da cirurgia laparoscópica. Então é uma cirurgia minimamente invasiva. Então a gente faz a cirurgia que a gente normalmente já faz com cortezinhos pequenos e isso ajuda muito o paciente, muita recuperação e muito o cirurgião. Então, na verdade, é uma cirurgia com melhor evolução, com melhor recuperação no pós-operatório. Então a gente faz uma cirurgia minimamente invasiva, menos invasiva possível. Mas explica assim, porque a cirurgia por vídeo, né? Já tem cirurgia por vídeo. Qual que é a vantagem de eu fazer com robô? O que ela me dá de facilidade durante a cirurgia que a por vídeo não faz? Então a cirurgia robótica é a evolução da laparoscopia. Então a laparoscopia começou como a primeira cirurgia minimamente invasiva que foi desenvolvida. Na robótica, a gente consegue ter algumas coisas a mais do que a laparoscopia consegue proporcionar para a gente. Na laparoscopia, a gente consegue ter uma visão bidimensional. Então, a gente opera olhando o monitor. Na robótica, a gente tem uma visão tridimensional. Então, a gente tem noção de profundidade que a gente não tem na laparoscopia. As pinças da laparoscopia são pinças retas, então a gente tem menos movimento. A cirurgia robótica tem pinças com 7 graus de movimento. Então, é como se a gente estivesse operando com a mão dentro do abdômen com as pinças. Então, a delicadeza dos movimentos, a precisão dos movimentos, tudo é maior do que se a gente estiver operando por laparoscopia. E como é que é o treinamento para você poder operar um robô para fazer cirurgia robótica? Até o ano de 2019, o treinamento era feito pela empresa que faz o robô, que é uma empresa que até quebrar a patente no ano de 2020 é uma empresa única. Então o cirurgião tem já o treinamento dele de cirurgia, de residência da cirurgia, da especialidade que ele for fazer, e aí ele faz um treinamento específico de robótica na empresa e que até 2019 era feito nos Estados Unidos ou na Colômbia. Então os cirurgiões eram certificados pela empresa. A partir desse ano, agora quem vai certificar são as sociedades de especialidade. Então ele tem um certo número de cirurgias para fazer, instruídas por um proctor, né, por um instrutor, e aí depois ele começa a operar sozinho e depois de 20 cirurgias ele é certificado para operar a cirurgia robótica. E quais tipos de cirurgia hoje que eu posso utilizar o robô? As mais utilizadas? Basicamente, qualquer cirurgia em cavidade, a gente pode usar tanto a laparoscopia como a robótica. Então, as indicações que a gente tem para a laparoscopia são as mesmas indicações que a gente tem para a robótica. E aí a gente tem que avaliar quando que a robótica tem alguma vantagem em relação à laparoscopia. Porque a gente sabe que a robótica envolve um custo aumentado. Então, se esse custo aumentado for justificado pela utilização da robótica, aí vale a pena a gente fazer cirurgia robótica. Então, basicamente, qualquer cirurgia que a gente faz por laparoscopia, a gente pode fazer por robótica. Dê alguns exemplos assim, para os pacientes que estão escutando, assim, que eles podem sugerir para o médico dele que eles preferem fazer por robô, porque eles escutaram você falar que tem grandes vantagens. Então, qualquer cirurgia robótica, a laparoscopia, a gente pode fazer ela por via robótica. A via de acesso é basicamente a mesma. Eu sou cirurgião oncológico, então a minha parte da cirurgia oncológica do trato gastrointestinal, a gente pode fazer cirurgia de fígado, ressecção de fígado, cirurgia de câncer de intestino, de câncer de estômago, câncer de pâncreas. Então, todas essas a gente pode fazer por via robótica. A escolha da cirurgia robótica não vai não é nem o paciente que tem que escolher, optar pela cirurgia robótica a princípio. Então tem que ser feita uma consulta, tem que ser avaliado cada caso para ver se tem indicação de cirurgia minimamente invasiva, vídeo, se tem indicação de cirurgia robótica, para a gente propor isso para o paciente. Aí o paciente realmente define isso, porque envolve alguns outros fatores, o custo é um deles. Mas a cirurgia robótica tem que ser avaliada caso a caso. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Tem um paciente com câncer de pâncreas em alguma localização e tem outro paciente com câncer de pâncreas em outra localização.
Eu posso propor cirurgia robótica para esse paciente que vai ter uma vantagem, mas posso falar que não vai ter vantagem em fazer cirurgia robótica para esse paciente. Então, essa avaliação de qual cirurgia que a gente vai fazer por via robótica depende do médico, do cirurgião. Última pergunta simples, assim, que é uma curiosidade. O médico fica onde operando o robô? Eu posso estar no robô aqui e operar lá em Israel, por exemplo? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta que às vezes os pacientes ficam muito curiosos. O robô opera sozinho, ou o cirurgião não precisa estar, ou o cirurgião programa o robô e o robô opera sozinho. Não é assim. Então, como é que funciona a robótica, a cirurgia robótica? As pinças que a gente coloca dentro do paciente são manipuladas através de controles que a gente comanda dentro da sala. Então eu manipulo as pinças. Na verdade, é uma coisa simples. O movimento que eu faço com a mão nesse console, a pinça faz lá dentro do paciente. Então é como se eu estivesse operando com a mão, mas à distância. Isso que você perguntou de operar a muita distância, isso no começo da robótica, no ano de 2002, foi tentado fazer uma robótica de um paciente em Paris e o cirurgião estava em Nova York. Só que a cirurgia foi realizada, o cabeamento foi submarino, só teve um delay de 0,0001 segundo. E isso foi considerado não seguro. Então, até hoje, não se pode fazer cirurgia robótica à distância, só na mesma instituição, na mesma sala cirúrgica. Ok, muito obrigado, Michel. Excelente. Obrigado, Túlio. Um abraço a todos aí.